Centro Espírita Estrela da Seara, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, atendendo ao convite de Alain, que meus agradecimentos se estendam ao corpo organizador e da casa. Nós temos hoje um tema bem interessante que vamos trazer de uma obra que é a obra Boa Nova. Mas vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos ilumine, abençoe nessa conexão para que consigamos estabelecer um roteiro de tocar o coração para os espíritos que se encontram nos dois planos dos trabalhos de hoje. Bom, nós vamos usar uma dinâmica, eu vou estar utilizando uma parte expositiva, uma parte dela vai ser usando a apresentação em data show. Obrigado, Alain. Aí está, é através dessa obra que a gente vai fazer o passeio hoje, estudando esse tema, fidelidade a Deus. Existe uma máxima no Espiritismo que é essa, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. Isso quer dizer que nós, no compromisso do nosso desenvolvimento espiritual e nosso trabalho no Espiritismo, nós temos que fazer a nossa parte, buscar sermos autodidatas. E nós temos um manancial extraordinário de recursos para fazer isso. O principal desses mananciais é exatamente a literatura, os livros. E nós precisamos nos dedicar à leitura. Um dos propósitos que a casa organizou esse ciclo de palestras em torno do livro Boa Nova foi exatamente para estimular a leitura. Nós, enquanto expositores, estamos sempre fazendo algum tipo de pesquisa e nós fazemos um ou outro ensaio que às vezes chegamos a mostrar, e num desses ensaios eu tenho essa produção aí, essa linha do tempo, para nos ajudar a compreender como é que se veio se formando esse volume de recursos que nós temos hoje. Eu não vou poder explicar detalhadamente para todos aqui hoje, que o tempo não comporta, mas eu vou tentar dar pelo menos as ideias gerais disso aí. Veja, se a gente for olhar a linha do tempo, nós temos aí, a partir de Moisés, a primeira revelação, 1.300 anos depois, ou melhor, 1.300 anos antes de Jesus, tivemos Moisés, depois nós tivemos Jesus, que é o marco zero, o divisor de águas da história, o ano zero, e aí nós temos a terceira revelação com Allan Kardec, em 1857. Como é que foi o processo da produção de informações, a acessibilidade que nós tivemos para estudar? Lembrando, quando eu falo nós, considerando que nós somos espíritos, que estamos vivendo muitas reencarnações, vivemos esse período também em outros corpos, em outro contexto histórico, né? E tivemos nossa oportunidade de nos instruirmos. E provavelmente malbaratamos porque aqui estamos. Então veja, seguindo bem rapidamente, Mateus vai trazer o primeiro texto escrito do Evangelho de Jesus. Depois, no Concílio de Nicéia de 1325, há uma mudança na forma de disponibilizar a informação que até Jesus ela vinha muito de forma oral. A partir daí se adota, do Concílio de Nicéia, a igreja deixa de ser perseguida,
mas com isso ganha esse problema de tudo que era liberado era controlado. E nós vivemos um período aí chamado o período medieval, que tudo era controlado pela igreja. Muitos textos deixaram de serem disponibilizados, podemos citar o Evangelho de Filipe, de Maria de Magdala, que não chegamos a ter acesso. Houve um filtro muito grande nesse período. O mais interessante é que nesse período se usava o latim para a divulgação do Evangelho de Jesus, que pouca gente conhecia, num processo em que só os padres poderiam fazer a interpretação, só a igreja. Martinho Lutero vem quebrar isso em 1517 com o movimento luterano, né, o movimento da Reforma Luterana, e a partir daí se começa a questionar se era realmente justo que só a igreja controlasse a Boa Nova, as informações a respeito do Evangelho de Jesus. Bom, a primeira tradução para a língua portuguesa foi de Antônio Ferreira da Almeida, já em 1681. E, finalmente, Haroldo Dutra Dias vai trazer a primeira, agora em 2013, vai trazer a primeira tradução direta do latim para o português. Por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos vivendo um momento de ouro de todo esse período. Se os nossos antepassados, se a gente colocar sobre isso o filtro dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da primeira hora, nós somos quem nesse contexto? Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, os da primeira hora, da segunda hora, tiveram tanta dificuldade, tantos empecilhos para ter acesso, para leitura, e agora nós temos tudo na mão. E vivemos, inclusive, o momento da informática. Eu não vou passar tudo isso, mas só para entender que daqui para frente, a partir desse momento, nós temos todos os recursos disponíveis para se dedicar à leitura. Então, é sempre bom a gente refletir que nós temos isso na mão. Quantos livros nós estamos lendo por semana, por mês, por ano? Quanto tempo do meu dia eu reservo à leitura? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer sempre. Começando aí 2020, né? Todo começo de ano nós estabelecemos novas metas. Que tal uma meta aí de 45 minutos de hora diária para leitura, né? 2 vezes por semana, quem sabe, né? Quem tem o hábito da leitura lê praticamente o tempo todo, né? Ok? Então, a partir dessa reflexão, para compreender, e este livro, Boa Nova, que a gente vai estar apresentando, eu acho que os outros expositores que já estiveram aqui já devem ter explicado, é um livro muito fácil de se ler, porque são histórias curtas, rápidas, e ela tem um princípio, meio e fim, que você chega logo ao final, né? São histórias que uma não depende da outra, embora todas estejam no mesmo contexto histórico, né? Então, a recomendação reiterada, que todos leiam o livro Boa Nova. Bom, João vai dizer, João Evangelista vai dizer, Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Essa é uma realidade bem interessante da história de Jesus, da Boa Nova, do Evangelho, porque, como eu disse há pouco, muitos dos evangelhos escritos, documentados, não chegaram até a gente. E muito mais coisas que se passou com Jesus naquele tempo inovidável, naquele tempo maravilhoso de sua pregação, de seu mergulho na carne, compartilhando conosco a experiência da densidade da carne, da materialidade. Muitos desses registros, muitas dessas informações, nós não tínhamos acesso.
Mas com o advento da doutrina consoladora, a partir do processo em que há uma interação entre os dois, um processo de recíproca solidariedade entre o mundo material e o mundo espiritual, começamos a receber do além, do mundo maior, essas informações. Esse livro, Boa Nova, ele vem exatamente nesse contexto de intercâmbio. E aí nós começamos a ter essas informações disponíveis, e a maioria delas nos chegam através de livros, né? E livros esses que estão aí formando todo o conjunto da literatura complementar do Espiritismo. Por que complementar? Porque nós temos o Pentateuco de Kardec, né? Os 5 livros de Kardec, e mais as revistas, e depois nós tivemos esses livros abençoados, André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, Alta de Souza, que vem completar a literatura. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco e por aí vai. Então veja, é nesse contexto que eu vou narrar para vocês o capítulo 6, Fidelidade a Deus. Ok? Bom, naquele comecinho das pregações do Divino Mestre, do doce Rabi da Galileia, na cidade de Cafarnaum, ele já havia reunido o seu apostolado, já tinha escolhido os seus 12 trabalhadores que estariam lado a lado com ele. E aí, nesse comecinho dos trabalhos, de repente, começou a ocorrer um leve murmúrio entre os seus discípulos. A preocupação deles era a seguinte: diante daquela coisa maravilhosa que seria a fundação do reino de Deus no coração dos homens, tudo isso era maravilhoso, mas que preço eles precisariam pagar para isso? Qual o esforço, que risco, o que eles deveriam dar em contrapartida em relação às suas vidas? E aí surge essa expressão, essa pergunta: o quê? Por causa da Boa Nova, teremos tantos sacrifícios a realizar, sofreremos tantos sacrifícios. E isso acontece, gente, imagine, em todo o processo da divulgação da Boa Nova, em todo o trabalho de centro espírita. Às vezes as pessoas recheadas de boa vontade, coloridas de boas intenções, na hora do vamos ver, mas precisa disso, precisa acordar cedo, precisa renunciar isso, precisa renunciar aquilo, precisa ter tal compromisso. E aí as pessoas começam a pensar 2 vezes, a faltar a chamada fidelidade ao compromisso que foi chamado. E isso aconteceu, e Jesus, percebendo que ele conhecia a fundo o que se passava no coração de cada um dos seus discípulos, ele percebe aquilo e numa noite ele reúne os 12 e vai conversar com eles, inquirindo um a um. Numa noite ele chega e começa a conversar com os discípulos e começa a estimular com que cada um comece a falar aquilo que está sentindo, o que está se passando no íntimo de cada um. E a partir daí, ele começa a perceber. Então, a primeira coisa que Jesus vai dizer, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, ele vai encontrar os discípulos vacilantes, inseguros, lá no seu começo. Quando todo começo de trabalho, existe essas inseguranças. E ele foi sondar o espírito de seus discípulos para ver o que se passava. E assim foi que ele já começa com essa preocupação de fazer com que seus apóstolos tivessem a noção da fidelidade ao trabalho, a Deus, ao qual eles estavam sendo convocados.
É interessante que, veja só, a expressão fidelidade a Deus, eu tentei buscar no Evangelho, fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, fui buscar no Livro dos Espíritos, mas nós não vamos encontrar essa verbete, ipsis verbis, nos dois Evangelhos. A gente vai encontrar de outra forma. Mas veja que interessante, eu fui encontrar exatamente no capítulo 14, no capítulo que fala honrai vosso pai e honrai vossa mãe, onde vai dizer o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprires. Veja que interessante. E aí conversa diretamente com esse capítulo 6 do livro Boa Nova, Fidelidade a Deus. Na sequência, Jesus vai, continuando a explicação dele, da importância da fidelidade a Deus, ele vai dizer: onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Qual filho que duvida do próprio pai? E veja que numa outra passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, nós temos aquela linda passagem onde ele faz a mesma pergunta. Qual o pai em que o filho pedindo um pão, ele dá uma pedra? Qual o pai em que o filho pedindo um peixe, ele dá uma serpente? Então veja quanto a importância dessa relação de confiança entre pai e filho. Nós temos confiança plena no nosso Pai Celestial, no nosso Pai Criador. Como é que tem sido o nosso coração em relação a essa relação? E o nosso Pai tem sido fiel conosco? Jesus se preocupa com isso e ele vai dizer o seguinte: a dedicação de nosso Pai... O expositor está se perdendo. A dedicação do nosso Pai nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Que dia é esse? Foi o dia do nosso nascimento nessa encarnação? Foi o dia do nosso nascimento na encarnação passada? Foi no dia da criação? Ou seja, quem sabe quando ainda habitávamos o reino mineral, o reino vegetal, quem sabe quando fomos transformados em princípio inteligente e ganhamos o livre-arbítrio, e praticamente a partir daí é que a nossa vida se complicou, né? Porque nós estamos até hoje tentando lidar com esse tal livre-arbítrio, né? Pois bem, e acaso podereis desvendar da possibilidade de retribuição ao Pai? Então Jesus começa conversando com seus discípulos, apontando essas questões, abordando, moldando os corações deles para a condição de compreensão da importância do trabalho que estavam à frente. E ele ainda vai dizer: não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então veja, a essa altura, os discípulos já o escutavam atentamente, já refletiam profundamente sobre todas essas informações. Ou seja, Jesus já tinha tocado fundo no coração. E aí Jesus acrescenta: tudo na vida tem
o preço que lhe corresponde. Nós aprendemos hoje a falar de uma forma mais simplória. Tudo na vida tem seu preço. E aí, se referindo às coisas do mundo material. Se vacilais receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. E aí Jesus busca essa linha filosófica de comparação, essa estratégia, essa tática, através da comparação, para tocar fundo o coração de seus apóstolos. E vai, nesse processo de comparação, vai dizer: o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? A essa altura, os discípulos estavam em profundas reflexões, tentando compreender dessa forma que na vida você paga um preço para viver a vida real e você paga um preço muito maior para viver a vida de ilusão. Nós somos cercados de ilusão. Desde que Jesus surgiu no cenário da Palestina há 2000 anos até agora, nós estamos aí embraçadas com a ilusão, tentando nos recuperar o tempo perdido em relação àqueles nossos irmãos da primeira hora. Eu costumo lembrar que nós, como trabalhadores da última hora, estamos tentando pegar o último vagão do último trem e tentando pegar a última porta desse vagão que ainda está aberta. E eu acho interessante que quando Jesus fala os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, nós estamos aí como retardatários nesse processo, somos os últimos. E parece que somos privilegiados, né? Os últimos serão os primeiros. Mas se a gente refletir, quanta coisa reservada para nós. Lá, no começo, lá no ano zero, junto ao Cristo, nós não entendemos o seu evangelho. O que nós tínhamos, o que aqueles pares nossos irmãos que conseguiram avançar tinham? Poucos tinham estudo, não tinham acesso a livros, não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinham videoconferência, não tinham canal do YouTube como Raciocínios Espírita para divulgar a Boa Nova, não tinham centros espíritas, não tínhamos nada disso. Mas aqueles conseguirem entender a Boa Nova. Nós agora temos tudo, temos tudo. Então, para os últimos, foi reservado tudo de melhor. É como se Deus falasse assim, né? Vamos ver se esses repetentes conseguem passar de classe até que, enfim, vamos jogar todas as fichas nele. Bom, a essa altura, os apóstolos estavam em profundas reflexões, cada um fazendo a sua reflexão. Jesus havia transformado a atitude mental de seus apóstolos, como que iluminados de súbito clarão. Foi aí que cada um deles começou a se expressar, rememorando, lembrando determinados episódios que casavam com as explanações de Jesus. O primeiro a se manifestar foi Tiago, filho de Alfeu. Contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos de prazeres condenáveis. Depois veio Tadeu. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tomado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o seu número de moedas, acabando assassinado por ladrões.
E Pedro, nosso querido Pedro, aparece recordando o caso de um pescador amigo seu, de sua intimidade, que sucumbiu tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, e assim, nós estamos até hoje em busca de encontro com a realidade, com a vida real, com a nossa realidade mostrada no nosso plano. Até hoje nós vivemos embraçadas, tentando fugir das ilusões que nós mesmos criamos para nós. Eu costumo dizer o nosso cipoal de ilusões, em que nos vemos embrenhados e que não conseguimos alçar progresso ante tanta ajuda que nós temos. A essa altura, Jesus, satisfeito, vai estabelecer uma nova pergunta. Não achais enormes o tributo que o mundo exige dos que se apegam a seus gozos e riquezas? Acho que não vai mais não, né? Em seguida ele arremata. Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? É tudo o que nos pede. Lealdade ao coração. Vamos começar o nosso trabalho, os nossos compromissos, com lealdade. Começar e terminar. Quando recebemos a dádiva da paternidade, temos que levar a sério a paternidade. Da maternidade, temos que levar a sério a maternidade. Quando somos inseridos numa determinada sociedade, que essas escolhas são feitas lá no nosso projeto reencarnatório, nós temos que ter compromisso com essa sociedade onde estaremos inseridos. Lealdade sempre, lealdade em tudo. Assim estaremos em plena lealdade com Deus. Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Mais uma vez, Jesus vai inquirir. Desde quando o Pai trabalha por nós? Antes mesmo do nosso exílio de Capela, ele já preparava a terra para nos receber, para ser o nosso refúgio, para que a gente viesse fazer esse estágio de 6.000 anos, 5.000 anos, em busca da nossa recuperação moral e espiritual. Bom, aí, nesse interim, Tiago vai se manifestar e ele vai contar uma história interessante. Ele vai dizer: mestre, tem um amigo que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado por vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Percebe? Esse amigo de Tiago, após assistir uma das lindas e maravilhosas pregações do Divino Rabi, ele compreende que aquele era o caminho. Mas quando faz uma avaliação do caminho que teria que percorrer, ele acha difícil chegar à vitória, prevendo os obstáculos que estavam em seu caminho, e desiste. Nesse momento, desses esclarecimentos, alguém vai e pergunta: não seria melhor exigirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? E é aí que Jesus diz: Tiago, nem todos nós podemos compreender a verdade de uma só vez. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar em relação à parábola dos trabalhadores da vinha. Nós estamos aqui hoje ainda enfrentando a experiência reencarnatória porque nós não conseguimos compreender lá de logo. Espíritos como Joana de Ângeles,
o próprio Paulo de Tarso, Maria de Magdala, conseguiram compreender. Até o próprio Gamaliel, já na senectude de sua existência, compreendeu. E nós tivemos que entrar na roda viva da reencarnação. Estamos aqui hoje, vivendo mais uma experiência na carne, em busca dessa compreensão. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Veja, se nós vivemos num mundo de provas e expiações, o natural, nós temos que ter essa consciência, é que nós não viemos para essa existência para viver no mar de rosas. Essa compreensão ela é fundamental para a resiliência na condução de nossa experiência reencarnatória. Nós não viemos para viver um mar de rosa. Obviamente, nós não viemos para serem masoquistas e sofrer. Mas o nosso roteiro é um roteiro que foi traçado no nosso planejamento reencarnatório. E tudo que nós temos são dádivas ofertadas pelos engenheiros siderais para a nossa aventura no processo de regeneração. Tudo é nosso. Não tem nada que é do vizinho, do pai, da mãe, do namorado, do nosso patrão. Nada, tudo é nosso. É o nosso magnetismo com tudo aquilo que nós plantamos em outras existências, e muitas delas nessa própria existência. É esse magnetismo que atrai tudo de bom e, infelizmente, tudo de ruim que nós temos, com o qual nós lidamos. E aí Jesus segue, ele vai falar: nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Nós estamos sendo fiel com o roteiro? Quem somos esses nós que conhecemos a vontade suprema? Relembremos a passagem: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos o esclarecimento da Boa Nova. Nós temos o esclarecimento do Consolador. Compreendemos já que a nossa vida material é apenas uma dimensão passageira da vida real que se faz no plano espiritual. E isso nos dá muito poder. E com ela vem muita responsabilidade. E é isso que Jesus está falando. Não devemos pensar no Deus que se concede, no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Nós somos espíritos que estamos sendo aperfeiçoados ao longo de nossas existências, através de inúmeros esforços que nos vêm do mundo maior. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem tréguas. E aí Jesus ainda, refletindo sobre isso, ele vai dizer: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? É isso. Deus, nosso Criador, com suas leis naturais, com suas leis morais, com suas leis de equilíbrio, dá o equilíbrio universal. Não nos falta nada. Aqui nessa redoma que nós aprendemos a amar, chamada Terra, todos os recursos que nos é necessário estão dispostos. Né? Sempre esteve e sempre estará. Então, nunca nos faltou o apoio do Pai. Como é que a gente pode duvidar da assistência, da proteção, da luz que vem do nosso Pai?
Por que vacilamos? Será que nesses momentos olhamos essa circunstância, essa realidade, como um espelho daquilo que nós somos? Projetamos no nosso Pai um pouco daquilo que somos? Ou seja, será que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ou será que nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança? E aí, vem uma pergunta interessante de Tadeu. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Como conciliar a vida material e o reino de Deus? E aí nós temos a resposta de Jesus. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Além de ser um absurdo. Ao mesmo tempo, se você viver ao mesmo tempo aos prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Nós temos que fazer escolhas. Ok? Temos que fazer escolha. A vida propõe escolhas. E o fiel da balança dessas escolhas chama-se livre-arbítrio. É ele que nos dá a direção das escolhas que fazemos. E esse fiel da balança nos dá a responsabilidade. Porque, como já ouvimos muito o dito, o plantio ele é opcional, mas a colheita ele é obrigatória. Tudo que plantamos, teremos que colher. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pensem, nós temos que pensar o seguinte: ao longo desses ciclos reencarnatórios, quem tem o mínimo de acesso à literatura, compreendendo hoje o que se passa no mundo espiritual, que chegou até nós através de André Luiz, através de Ivone Pereira, compreendendo o que se passa, o cuidado meticuloso que se tem com cada vida reencarnada, com cada projeto reencarnatório. Veja como esse labor minucioso, delicado, carinhoso, amoroso, vem se dando conosco há milênios. Como gosta de falar Odo Dutra Dias, a gente não precisa voltar muito no tempo, não. Basta a gente voltar atrás 50 reencarnações, só 50, para ver o quanto amor foi nos dado. Agora que nós começamos a ter um cadinho de juízo, de bom senso, de compreensão, é hora da gente contribuir servindo na obra de Deus neste mundo. Cada um de nós temos que fazer esse trabalho. O que é um centro espírita? O que é um centro espírita? Todo mundo conhece essa expressão. Quem não conhece o movimento espírita, quem não conhece o Consolador, às vezes faz avaliações bastante equivocadas. Mas o que é um centro espírita? Vocês já refletiram? É um centro onde se reúne um conjunto de serviços alinhados com a boa nova de Jesus, na prática do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, à luz daquilo que Kardec nos ensinou. É isso. Então nós temos atendimento fraterno, nós temos trabalhos de atendimento espiritual, nós temos trabalho como esse de esclarecimento. E num centro espírita tem todo tipo de possibilidade de participação. Ok? Nós temos inúmeras oportunidades de trabalho no centro espírita. Isso aqui não é mantido pelo governo, não é mantido por nenhum magnata. Todos os centros espíritas são mantidos por pessoas de boa vontade, que agora querem participar desta obra, de alguma forma, dando lá a sua contribuição.
É isso que estamos fazendo aqui. E o que se pede desses trabalhadores? Uma coisa só, fidelidade e estudo. Amai-vos é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo mandamento. Sigamos essas duas diretrizes e nós estaremos no caminho certo. E aí Jesus vai dizer, a primeira qualidade, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. É isso. Essa é a nossa primeira qualidade que nós precisamos ter. Então, alguém nos convida para um grupo de estudo. Ai, que maravilhoso, vamos estudar o quê? Vamos estudar livro tal de André Luiz. Ah, maravilhoso. Na segunda semana, marcou para uma sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite tem uns amigos meus que me convidam para ir tomar uma cervejinha e tal. Deixa para a próxima. Marcou na quinta-feira. Quinta-feira é o dia que a minha mulher faz isso, faz aquilo, não vai dar. Marca a segunda, marca a terça. E aí, onde é que está a fidelidade? E veja que essa fidelidade, quando falamos de fidelidade, estamos falando primeiro de fidelidade conosco próprio. Porque Deus não tem pressa na nossa regeneração. Qual é o tempo que Deus tem para a gente? Para esperar, para nos esperar, para que a gente tome juízo e tome o rumo certo. Qual é o tempo dele? Ele tem um tempo chamado toda a eternidade. Ele não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Nós é que temos que ter pressa. Então a fidelidade é acima de tudo conosco. E aí Jesus vai falar com Tiago o seguinte: ouve, nos dias de calma é fácil provar ser fiel e ter confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeira senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Essa dificuldade vale para o centro espírita, vale para o trabalho, vale para a vida familiar, vale para a vida em sociedade, vale para tudo. Vale para relacionamento a dois, vale para a amizade, vale para a relação pai e filho, vale para absolutamente tudo. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Ou seja, estar doente, estar enfermo, ter limitações físicas não pode ser desculpa. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. E aí, refletindo sobre esse texto, eu me lembrei de um trechinho que eu gosto do livro de Hermínio C. Miranda, que ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Esse título, Solidariedade Evangélica, foi eu que coloquei, mas ele está nesse livro, Dialogando com as Sombras. E lá, Hermínio C. Miranda escreve isso para mim, que para mim é um poema. Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. E a diferença evolutiva entre nós, aqui na Terra, não é lá grande coisa. Quando ele fala aqui na Terra, vamos lembrar aqui na crosta terrestre. Isto vale para quem está encarnado e também vale para quem está desencarnado. A diferença nossa entre os espíritos mais adiantados e os espíritos que habitam as furnas, os espíritos mais atrasados, ainda primitivos, a diferença não é grande coisa. Se a gente olhar a escala geral do espírito. Se a gente comparar uma escala como Jesus, é insignificante a diferença de um para o outro. Mas nós temos a vaidade de achar que a gente é melhor que um, melhor que o outro, porque o cabelo, porque o careca, porque isso, né? Porque o baixinho, porque o gordinho, não é isso? Porque o fulano tem carro isso, fulano tem carro aquilo, fulano anda de ônibus, fulano não sei o quê. Todas essas bobagens que é o tal do cipoal de ilusões que infelizmente, nós, enquanto encarnados, temos a capacidade de criar constantemente.
Jesus vai falar com André mais ou menos as mesmas coisas. Se algum dia teus ouvidos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra, com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e coragem. Por quê? A virtude é o verbo da fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. E aí, voltando para Hermínio Miranda, ele vai dizer: o que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez este disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. Não é isso que é bonito na solidariedade, na fraternidade? Aquilo que falta no um, o outro completa. Quando eu estou precisando de ajuda, tenho amigos para me consolar. Quando é a minha vez de chorar, quando é a vez do meu amigo chorar, ele tem a mim para consolá-lo. Quando nos faltam recursos de toda a ordem, são a rede de proteção familiar, de amigos, de trabalho e da própria sociedade que vai compor, que vai complementar essa necessidade. É isso. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. E aí, segundo Hermínio Miranda, vivemos num universo extremamente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros. Ou, na linguagem evangélica, amarmos uns aos outros. Lindo. Bom, a essa altura, os discípulos já estavam todos compreendendo a dimensão do trabalho. E aí, em coro, todos falam: Senhor, seremos fiel. Seremos fiel. Para falar de fidelidade, eu queria saber do horário. Tem quanto tempo ainda? 10 minutos. Excelente. Então, esse capítulo desse livro, ele começa e encerra nele mesmo. São basicamente 10 páginas que qualquer um de nós pode ler. Vocês chegando em casa, pode baixar pela internet, tem disponível o livro Boa Nova, e já experimentar fazer essa leitura e pensar assim: nossa, será que Paulo falou direito? Será que ele mudou muita coisa? Será que ele foi fiel ao texto? Ok? É uma proposta que eu queria deixar com vocês, para experimentar essa oportunidade dessa leitura. E vamos lendo. O livro Boa Nova é uma excelente obra para aquele que ainda não começou a leitura espírita, começar por ele, pela facilidade da leitura, pela acessibilidade da abordagem que se faz e por serem textos curtos. E aí, para complementar, meus queridos, eu queria lembrar que tudo isso que nós falamos sobre fidelidade a Deus, seguindo o roteiro deste capítulo do livro Boa Nova, nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que trata da questão sedes perfeitos. E lá nós vamos ver o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, ser fiel a Deus é observar as leis divinas na sua maior pureza. Muitas vezes a gente quer fazer meia boca. Vamos lembrar daquela mulher que com seu marido, as portas lá na estrada de Jope, na Igreja do Caminho, fundada por Pedro, Tiago e João, a primeira igreja, em que ela chega e traz a oferta de tudo que ela tinha, que ela vendeu, que naquele momento em que as pessoas tocavam o coração, queriam se juntar à Igreja do Caminho,
vendiam tudo o que tinham, entregavam na mão de Pedro e se integravam ao grupo evangélico que ali acabara de nascer. E a mulher faz um combinado com o marido. O combinado dela foi o seguinte, está no Evangelho, nós temos isso em Mateus. Ela faz um combinado com o marido que é vender tudo que tem e do que ela vender, entregar apenas uma pequena parte. Você lembra qual é a parte, Flávio? E ela entregar apenas uma pequena parte. E a outra parte, uma outra parte, ela deixar guardada. Mais ou menos o seguinte, olha, a proposta desses trabalhadores de Jesus parece interessante, parece ser uma coisa maravilhosa, está tendo uma mobilização fantástica. Vamos fazer, mas se alguma coisa der errado, o nosso está lá guardado. Ok? É o tal de botar pé lá, pé cá. É o tal de servir a dois senhores. Então, qual a fidelidade que esse casal tinha? Quem lembra dessa passagem? Quando o marido chega à porta, Pedro consegue devassar todo o íntimo daquele homem, e ele, quando fala, eu vim trazer tudo que era das minhas posses, que eu converti em dinheiro, eu vim lhe trazer. E Pedro, sabendo que ali só tinha uma parte, Pedro falou, olha, nunca lhe pedimos nada. O que era seu enquanto seu, poderia continuar sendo seu, não mudaria em nada o roteiro da sua vida. Mas no momento que você fez a opção de vender e nos entregar, por que tentas me enganar dizendo que é o todo quando é só a metade? Por sua falta de fidelidade, você cairá aos seus pés neste momento. E o homem desencarna. Logo depois chega a mulher. E a mulher, pensando que estava tudo sob controle, usando um jargão popular do momento, né? Estava tudo dominado, pensando ela chega com a mesma retórica. E aí, conversa a mesma coisa. E aí, Pedro fala com ela sobre a infidelidade que ela estava tendo e dá para ela a mesma sentença. Por causa da sua infidelidade, você cairá no mesmo lugar onde seu marido acaba de ser recolhido. E pum. Ok? Isso está nos escritos evangélicos. O que a gente precisa compreender com isso aí é o seguinte: ninguém obrigou ninguém a aceitar incumbências, responsabilidades no campo da seara, do trabalho espírita, da Boa Nova, na igreja católica, na igreja protestante, onde quer que seja. Ninguém obrigou ninguém. Quando nós assumimos essas responsabilidades, nós assumimos por livre e espontânea vontade. Afinal de contas, nós estamos vivendo no Oriente Médio, em países bárbaros, onde você é obrigado a tudo. Nós realmente conseguimos exercer o nosso livre-arbítrio, com as nossas limitações, de acordo com o que nos cabe em relação ao que foi programado para a nossa existência em termos de todos os recursos. Mas quando nós fizemos uma opção, fazer isso ou fazer aquilo, nós temos que cumprir com fidelidade. Eu assumo com Alain a responsabilidade de vir fazer parte do centro, assumo a responsabilidade aqui de fazer alguma coisa. Paulo, se você vai ser atendente fraterno, que maravilha, não bonito, pomposo, vou tirar foto, botar no meu Instagram, não é isso? E aí, um dia eu venho, outro dia não venho, um dia levo a sério, outro dia não levo, outro dia eu peço para outro me substituir. Mesmo caso da mulher. Por que isso? Por que essa infidelidade? Por que essa doação parcial? Então, nós temos que dar um passo, quando a gente dá um passo, especialmente em relação à Boa Nova, temos que dar um passo firme. Muitas vezes é preferível você não aceitar determinadas responsabilidades, para que no momento que você assuma sem retroagir, sem voltar nos calcanhares. Porque, por exemplo, uma casa,
como essa e como tantas outras, no momento que você assume responsabilidade, a casa assume responsabilidades com a comunidade. E a comunidade se programa para vir atrás desses serviços que esse centro de serviços espirituais oferece. E você falha? E aí você faz toda a corrente quebrar em função disso? Fidelidade. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós reforcemos a cada dia a nossa fidelidade em Deus e reitero os meus agradecimentos a todos pela atenção. Obrigado, Alain.